Começou. Gravação, vamos lá. Ó, me pediram a questão 15 da lista de combinação. Essa já tinham me pedido antes e eu deixei para fazer depois que eu desse a aula de combinação. Então, vou aproveitar e resolver ela aqui agora. Vamos lá. Estão vendo aí minha tela? Ah, não estou compartilhando ainda, né? Espera aí. Chega aí, Bulbasauro. Agora foi, está aparecendo aqui já. Bom, vamos lá. São escolhidos 3 números distintos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5 até 25. O número de maneiras que isso pode ser feito de modo que a soma desses números seja múltiplo de 3. Tá? Eu coloquei essa questão aí, eu acho ela legal porque, se vocês olharem na lista, a questão anterior, a questão 14, é uma questão da SpaceX que fala que ele pega 3 números e quer que a soma seja ímpar. Né? Então, agora a gente vai ver um problema em que ele pega 3 números e quer que a soma seja múltiplo de 3. É uma variação que eu acho que caível na prova da SpaceX. Por isso que eu botei essa questão aí. Então, vamos lá. A ideia, pessoal, é o seguinte. Primeiro, primeiro a gente tem que entender que esse conjunto aqui ele pode ser dividido em 3 grupos. Né? Vou chamar de conjunto A, que é o conjunto dos números múltiplos de 3, né, que seria 3, 6, 9, até o último, que é o 24. Certo? O conjunto B, que é o conjunto dos números múltiplos de 3 mais 1, ou seja, 1, 4, 7, até o 25. E o conjunto C, que é o conjunto dos números da forma 3K mais 2, né? Os números que deixam o resto 2 na divisão por 3, que seriam o 2, o 5, o 8, até o 23. Tá? Ou seja, de maneira resumida, esse conjunto aqui é o conjunto dos números n que são da forma 3K. Esse é o conjunto dos números n que são da forma 3K mais 1. E esse é o conjunto dos números n que são da forma 3K mais 2. Tudo bem? Tudo certo. Beleza? Então tá. O que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu quero analisar, por exemplo, que a soma dê par, como é que eu faço isso? Eu analiso se o número é par ou ímpar. Né? Aí, por exemplo, par mais par dá par. Par mais ímpar dá ímpar. Então, eu tenho que fazer análise pelos números se eles são pares ou ímpares. Se eu quero analisar se o número é múltiplo de 3, então eu tenho que ficar analisando o resto na divisão por 3. Tá? Então, o que isso significa? Procurar números que são múltiplos de 3, múltiplos de 3 mais 1 ou múltiplos de 3 mais 2. Tá? Só tem esses 3 casos. O número não pode ser múltiplo de 3 mais 3, porque ele vai ser de novo um múltiplo de 3. Né? Não existe 3K mais 3. Ok. Aí, bom, o que acontece? Vamos entender o seguinte. Quando é que a soma desses números é um múltiplo de 3? Tá? Soma de 3 números vai ser um múltiplo de 3. Então, existem basicamente 3 casos. Existem 4 casos, na verdade. Então, primeiro caso. Vamos pensar assim.
se os 3... uma possibilidade deles serem múltiplos de 3 é o seguinte, os 3 deixarem o mesmo resto na divisão por 3. Então, por exemplo, pensa assim, o primeiro número x, ele é múltiplo de 3, ele é 3a, o y, ele é 3b e o z é 3c. Os 3 são múltiplos de 3. Então, a soma deles, x mais y mais z, é 3 vezes a mais b mais c, né? Ou seja, é um múltiplo de 3. Agora, e se eles forem múltiplos de 3 mais 1? Ó, o x é um múltiplo de 3 mais 1, o y é um múltiplo de 3 mais 1 e o z é um múltiplo de 3 mais 1. Então, quando eu somar, vai dar 3a mais b mais c mais 3, que é um múltiplo de 3, né? Só botar o 3 em evidência. E se aqui fosse 2? Ou seja, se fosse múltiplo de 3 mais 2? Mesma coisa. Aí aqui daria 6. Também o número total seria múltiplo de 3. Né? Porque eu poderia botar o 3 em evidência aqui e aqui. Tá? Ou seja, o primeiro caso seria o quê? Ou seria os 3 números, o x, y e z, que vão ser somados, os 3 números estarem no conjunto A, ou seja, serem múltiplos de 3. Então, o primeiro caso seria x, y e z, né? Os 3 números pertencem ao conjunto A, ou seja, os 3 são múltiplos de 3. Ok? O segundo caso seria o quê? Os 3 serem múltiplos de 3 mais 1, ou seja, pertencerem a B. E o terceiro caso seria os 3 serem múltiplos de 3 mais 2, né? Que seria os 3 pertencerem ao conjunto C. De quantas formas isso pode acontecer? Bom, como eu quero escolher 3 números, né? Eu quero fazer só um grupo, né? um subconjunto, então a ordem não importa. Então, ó, dos 24 elementos, não, 24 não, minto, dos 8 elementos, aqui, ó, repare que o número de elementos do conjunto A é 8, né? Por quê? É só pensar que isso aqui é 3 vezes 1, 3 vezes 2, até 3 vezes 8. Então, tem 8 elementos aqui. O número de elementos do conjunto B é quanto? 8 também, né? Porque aqui é 3 vezes 1 mais 1 e aqui é 3 vezes 8 mais 1. Então, é 8 também. E o número de elementos do conjunto C, bom, já tenho 16, como o total é 25, não, peraí. Não, peraí. O número de elementos de B é 9, né? É 9. É 9 e aqui é 8. Tá? E aqui é 8. É só pensar que aqui, na verdade, é 3 vezes 0 mais 1. Aqui 3 vezes 1 mais 1, 4, né? E aqui é 3 vezes 8 mais 1. Ou seja, eu estou indo de 0 a 8 e tem 9 números, né? Tá? Então, vou deixar aqui. Beleza. Então, ó, se eu quero que x, y e z pertençam ao conjunto A, de quantas maneiras isso pode ser feito? Eu quero 3 números num conjunto de 8, sem importar a ordem. É uma combinação de 8, escolhe 3, que vai ser 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 vezes 2. Aí 3 vezes 2, 6, corta. Aí 7 vezes 8, 56. Tá? Aí qual seria o segundo caso? Segundo caso é se os 3 números deixam resto 1 na divisão por 3. Ou seja, são múltiplos de 3 mais 1. Ou seja, x, y e z pertencem ao conjunto B. E aí, quantas formas eu posso escolher 3 elementos do conjunto B? É uma combinação de 9, escolhe 3. Então, isso vai dar 9 fatorial sobre 3 fatorial, 6 fatorial, que dá 9 vezes 8 vezes 7, aí o 6 fatorial corta, sobre 3 vezes 2.
Aí o 3 corta com 3, vai ficar o 8 corta com 2, dá 4. 3, aí vai dar 7 vezes 12, 84. E a terceiro caso, que seria x, y e z pertencente ao conjunto C. E aí é uma combinação de 8, escolhe 3, que nós já calculamos, né? 56. Beleza, então tem esses 3 casos. Que é o caso que são os casos em que o x, y e z deixam o mesmo resto na divisão por 3. Agora, tem uma outra possibilidade, que é eles deixarem resto diferente. Então, pensa só, imagina que o A é múltiplo de 3, vai ficar 3K. O B, ele não é múltiplo de 3, ele é o número... deixa resto 1, ou seja, da forma 3B mais 1. Aí o que acontece? Como aqui já tenho 3A mais B, para poder completar um resto 3, eu preciso que o outro deixe resto 2, né? 3C mais 2, para que esse 1 junte com esse 2. Entendeu? Então, uma outra possibilidade é os 3 deixarem restos diferentes. Um deixar resto 0, outro resto 1, outro resto 2. Então, o último caso, o quarto caso, é o quê? Se o x pertence a A, o y pertence a B e o z pertence a C. Tá? Ou seja, eles deixam restos diferentes. Tá? Lembrando que a ordem não importa, então eu não preciso ficar x pertence a B, não preciso fazer isso, porque quando eu fechar esse grupamento, é o mesmo grupo se eu permutar, né? Porque aqui a gente está pegando conjuntos, né? E a ordem não importa. Tá? Então, só para ficar claro, se eu pegar, por exemplo, 2 elementos de A e um de C, por exemplo, eu teria um número múltiplo de 3, outro número múltiplo de 3 e um número múltiplo de 3 mais 2. O total não vai ser múltiplo de 3, né? Eu preciso que alguém complete esse 2 para virar um múltiplo de 3. Então, tem que ser um número que deixa resto 1. Então, por isso que tem que ter um que deixa resto 1, um que deixa um múltiplo de 3, né? E outro que é múltiplo de 3 mais 2. Aê, chega aí, Taline. Certo? Aí, vamos lá. Então, ó, de quantas formas posso fazer isso? Bom, o x tem que pertencer a A, eu tenho 8 possibilidades. O y tem que pertencer a B, tenho 9 possibilidades. E o z tem que ser um elemento de C, tenho 8 possibilidades. Então, 8 vezes 9 vezes 8, 9 vezes 8 é 72, né? 72 vezes 8 dá 16, 6 vai 1, 57. Então, 576. 576. E aí agora fechou, né? Qual é o total então? O total é a soma 56 mais 84 mais 56 mais 576. Quanto vai dar isso aqui? Vamos ver. Deixa eu fazer aqui de cabeça. 56 mais 84 mais 56 mais 576. Isso dá 772 e não tem resposta? Ué, o que eu errei aqui? Fiz a conta certa? 56 mais 84 mais 56 mais 576. Ué? Estranho. Se fosse feito... 987. É isso. 3 vezes 2, vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Tá certo. Estranho.
Será que eu errei aí na conta? Porque eu inventei essa questão, né? Eu posso ter quibado. Essa, deixa eu ver, lista 4. Deixa eu ver o gabarito só. Eu posso ter viajado aqui. Eu acho que eu errei. Eu botei letra E. Mas acho que não faz muito sentido a letra E, não. 595. Acho que eu inventei isso aí sem querer. Mas tá beleza, Soro. O raciocínio dá pra entender já. Só troca. Eu vou ter que adaptar essa questão. É o que acontece. No início, é aquilo que eu falei para vocês, né? Como esse material eu escrevi pela primeira vez para vocês, então ele ainda tem um monte de erro. Assim como o material de trigonometria começou cheio de erro e eu fui melhorando ao longo do tempo. Então, a resposta, eu acho que é essa mesma, né? É 576 mais 84, 772. Tá? E eu vou corrigir aí essa resposta. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Deu para entender o raciocínio, né? Então, seria legal, né? Podia cair isso aí na prova da PrEP. Vai cair igual, Soro, igual. Porra, se cair igual... Essa questão, na verdade, eu adaptei do ITA. O ITA é uma questão que o conjunto é de 1 a 30 e ele pede a probabilidade. Então, no final, você ainda tinha que dividir pelo número total de possibilidades, né? É uma questão de probabilidade. Era um pouquinho mais difícil, mas não era muito mais complexa, não. Bitola a resposta, vamos lá. Vocês não querem pedir questão? Conseguiram matar tudo? Deu tempo, hein? Deu tempo de matar bastante questão, hein? Não querem pedir nada? Arrego. Soro, a 26 da SpaceX, eu não entendi. Tem explicação ali no gabarito, mas eu não consegui entender direito. Boa. Isso aí. Os senhores estão fazendo... Professor muito feliz. Vamos lá. Sobre um plano alfa, tomam-se 8 pontos distintos, dos quais 3 não existem, dos quais não existem 3 na mesma reta. Fora de alfa, toma-se um ponto A. O número de pirâmides de base quadrangular com vértice em A que pode se obter a partir desses pontos. Então vamos lá. O que está acontecendo? Ele está falando o seguinte: tem um plano, tá? Um plano alfa. E aí existem 8 pontos distintos, dos quais não há 3 na mesma reta. Por que ele fala isso? Porque se você toma 3 pontos na mesma reta, se você escolher esses 3 pontos, eles formam uma reta só. Entendeu? Quando você pega 3 pontos que não estão numa mesma reta, você forma um triângulo. Essa é a questão. Então ele está dizendo que sempre que você pegar 3 pontos, nunca vai acontecer deles estarem na mesma reta, ou seja, sempre vai formar um triângulo. No mínimo um triângulo, entendeu? É isso. Tá? E ele tem um outro ponto aqui fora do plano, e ele quer saber quantas pirâmides de base quadrangular a gente consegue criar. Tá? Ou seja, para formar uma pirâmide de base quadrangular, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher 4 pontos do plano e ligar esses pontos lá naquele ponto que está fora do plano. Então, por exemplo, eu pego esse aqui,
sei lá, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Aí ligo aqui. Pronto, formei uma pirâmide. Tá vendo? Se fosse possível ter 3 pontos, se eu tivesse 3 pontos colineares, o que aconteceria? Eu poderia acabar pegando 3 pontos e não gerar um quadrilátero. Né? Eu poderia pegar 4 pontos, mas se 3 deles estiverem na mesma reta, não vai gerar um quadrilátero. Se eu tivesse uma situação assim, 3 pontos em linha reta e um quarto aqui. Quando eu ligasse eles, ia gerar um triângulo, né? Então, por isso que ele fala que não há 3 pontos colineares. O que ele está querendo dizer com isso? Sempre que você escolhe 4 pontos, sempre vai dar um quadrilátero. Não corre risco disso dar um triângulo. Tá? Beleza, depois que você entendeu isso, aí o problema fica mais simples. Na verdade, essa é uma simplificação do problema, né? É uma frase que a gente meio que fica perdido, porque não entende o que ela significa, mas ela é só é como dizer que não tem atrito em lugar nenhum. Só para te ajudar mesmo. Entendeu? É uma simplificação. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher os 4 pontos na base, que é uma combinação de 8, escolhe 4, né? Porque não importa a ordem. E só. Porque depois que eu escolher os 4, eu tenho que ligar eles no ponto que está lá fora, no ponto A, fora do plano. Concorda? Isso só tem uma maneira de fazer, né? Então, acabou. Eu só preciso escolher os 4 pontos que estão aqui na base. Então, a combinação de 8 escolhe 4, que é igual a 8 fatorial sobre 4 fatorial, 4 fatorial, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 4 vezes 3 vezes 2. Aí, ó, 4 vezes 2, corta. 3, corta aqui, vai dar 2. Então vai dar 70. 70. Beleza? Beleza. Mais alguém? Mais alguma questão aí? Combinações com repetição, fizeram tudo? A 30, ó, a 30 é clássica, hein? Da Mercante, da iPhone. Dá pra olhar a 40? Oi? Eu tenho uma questão que caiu na Naval esse final de semana, mas pode fazer essa da lista antes, que é sobre combinação aí, sobre... De novo, no Botafogo, mais um. Essa mesmo, já pediram? Já falei que eu não sei se vale a pena fazer aqui, entendeu? Porque ela é meio complicadinha, meio tá fora de tranquilo contexto. então, pode cagar. Valeu, senhor. Pode cagar, quem caga vence. Isso aí acho que pode cagar. Aquela do tabuleiro pode cagar também? Do tabuleiro? De xadrez. Eu não lembro direito da questão, mas acho que essa já não é tão difícil. Acho que dá pra mexer nela, sim. Acho que vale a pena. Quer falar? Mas aí da lista, vamos lá. Ó, vamos fazer a Mercante, a questão 30. Que eu tô suspeitando que isso vai ser cobrado na escola. Na SpaceX. A SpaceX nunca cobrou isso aqui e as questões combinatórias têm dado uma subida de nível aí. Vamos ver, ó, quantidade de anagramas da palavra mercante que não possuem vogais juntas. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse tipo de problema? Se eu quero que as vogais não fiquem juntas, o que eu vou fazer? Eu vou fixar as consoantes. Então, as consoantes são M, R, C, N e T. E vou colocar entre cada consoante os espaços que podem ser ocupados por vogais. Certo? Então eu posso, por exemplo, colocar a vogal E, A e E aqui. Aí eu formo a palavra E, M, A, R, C, N, E, T. Entendeu? Eu estou garantindo que
entre duas vogais sempre vai existir pelo menos uma consoante. Aqui, ó, entre A e o segundo E, existem essas 3 consoantes aqui, né? Existem essas 3 consoantes. Então, eu estou garantindo que sempre vai haver pelo menos uma consoante entre essas vogais, tá? E aí, como é que a gente resolve esse problema? Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços que podem ser ocupados por essas vogais. Desses 6 espaços, a primeira coisa é escolher qual deles que eu vou utilizar para ocupar com vogais. Então, combinação de 6 escolhe 3. Tá? Por que é uma combinação? Porque eu só vou escolher os espaços que vão ser usados, ainda não vou posicionar as vogais. Isso eu vou fazer numa segunda etapa. Agora, escolhidas as posições, por exemplo, escolhi essa e escolhi essa aqui. Agora eu tenho que colocar as vogais. Né? As vogais elas podem ser colocadas de várias formas, porque eu posso colocar o E aqui, o A aqui e o E aqui, ou posso colocar o A aqui, o E aqui e o E ali, certo? Então não é uma forma só. Eu tenho que pensar, escolhidas as posições, eu preciso pensar de quantas formas eu posso permutar as vogais nesses espaços. E isso pode ser feito, como eu tenho dois E's e um A, eu tenho uma permutação de 3 objetos com repetição de 2. Então, isso vai dar 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial, vezes permutação de 3 com repetição de 2, que é... Ah, não, peraí, desculpa. Antes de fazer a conta, ainda falta o seguinte, né? Isso aqui ainda tem as consoantes, né? As consoantes não necessariamente vão estar nessa ordem, M, R, C, N, T. Eu posso botar o R aqui, o M aqui, o N aqui, o T aqui e o C aqui, né? Então, não necessariamente as consoantes vão estar dessa forma. Então, eu ainda tenho que permutar as consoantes, porque para cada configuração eu posso ter vários tipos de formas dos consoantes se posicionarem. Então, vezes uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5. Uma permutação de 5 objetos, que são as consoantes. Agora sim, combinação de 6 escolhe 3, 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial, vezes permutação de 3 com repetição de 2, 3 fatorial sobre 2 fatorial, vezes uma permutação de 5, que é 5 fatorial. Né? Então, o que vai dar isso aqui? Combinação de 6 escolhe 3 vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vai dar 20, né? Então, vai ser 20 vezes 3 vezes 120, né? Que é 5 fatorial. Minto, 5 fatorial é 120, tá certo. Então, vai dar 60 vezes 120 vai dar 7.200. 7.200. Resposta letra D de jeans. Ok? Certo, gente? Certo, senhor, beleza. Vamos fazer uma agora aqui de combinação com repetição. Ó, vou fazer a da escola naval, que é interessante. Não, peraí, não vou fazer da escola naval, não. Vou fazer... vou fazer da escola naval. Aqui tem um texto meio grande, meio chato de ler, mas é legal porque é de prova, né? Dá pra a gente se divertir. Vamos lá. Sandro é o dono de uma empresa de segurança que tem como empregados Alberto, Thiago, Robson e Rodrigo.
Sandro deve realizar pagamentos aos seus empregados, totalizando um valor de R$20 mil. Alberto, Thiago, Robson e Rodrigo recebem pagamentos com valor mínimo de R$2.000, R$2.000, R$3.000 e R$4.000, respectivamente. Considerando que a cada pagamento realizado aos empregados é múltiplo de R$1.000, R$1.000, assinale a opção que apresenta a quantidade de maneiras distintas que a distribuição do pagamento de R$20 mil aos funcionários pode ser realizada. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos chamar de X, Y, Z e W os valores que eles receberam. Então, eu sei que a soma X mais Y mais Z mais W tem que dar R$20 mil. Eu vou colocar 20. Por quê? Porque ele fala que todos são múltiplos de 1.000, né? Então é como se a soma desse 20, né? Se eu usar como unidade monetária R$1.000, então vai ficar X mais Y mais Z mais W igual a 20. Sendo que ele tem as seguintes restrições, que são: o X é no mínimo 2.000, ou seja, o X ele é maior ou igual a 2. O Y ele é no mínimo 2.000, ou seja, ele é maior ou igual a 2. O Z ele é maior ou igual a 3.000, ou seja, o Z é maior ou igual a 3. E o W ele é maior ou igual a 4. Ok? E aí a gente já viu como resolve esse tipo de problema, né? Quando a gente quer limitar por baixo, né? A gente quer que ele tenha uma trava por baixo, a gente quer que ele seja maior ou igual a um número, basta a gente pensar no seguinte, ó. Se x tem que ser maior ou igual a 2, isso significa que x menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. Como a gente sabe trabalhar com variáveis que são maiores ou iguais a 0, a gente vai fazer a mudança de variável chamando x menos 2 de x'. Com isso, o x será x' mais 2. Tá? Então, dessa forma, a gente vai fazer a seguinte mudança de variável. A gente vai escrever o x como x' mais 2, o y como y' mais 2, o z como z' mais 3 e o w como w' mais 4. Tá certo? Então, com essa mudança de variável, a gente vai ter o seguinte, ó, substituindo lá, a gente vai ter x' mais 2, mais y' mais 2, mais z' mais 3, mais w' mais 4. Isso tem que ser igual a 20. Então, ó, x' mais y' mais z' mais w' igual a 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 4, 11, passa para o outro lado, 9. Igual a 9, com x', y', z', w' maiores ou iguais a 0. Né? Todos eles. Então, x', y', z' e w', todos maiores ou iguais a 0. Esse problema a gente sabe resolver, né? Esse problema ele tem quantas soluções? É só pensar que eu tenho 9 bolinhas e 3 barrinhas de separação. Então, eu tenho uma permutação de um total de 12 objetos, né? Porque são 9 bolinhas e 3 barrinhas de separação, com repetições de 9 e 3, que vai me dar 12 fatorial sobre 9 fatorial, 3 fatorial, que dá 12 vezes 11 vezes 10 sobre 3 vezes 2. Aí vai cortar aqui, 3 vezes 2 dá 6, aí aqui dá 2. Então, 2 vezes 11, 22, vezes 10, 220. 220. Resposta letra C. Ok? Tá? Legal.
Ainda não caiu isso na PrEP, né? Mas tem que ficar ligado, né? A PrEP é uma prova que a galera está se preparando em matemática muito bem, né? Então é uma prova que você precisa chegar lá com uma média alta, né? Hoje a galera que passa na PrEP das 20 está fazendo 14, 15 mais ou menos, né? Menos que isso está difícil. Beleza, então análise combinatória está encerrado. Palmas pra gente. Vamos para o próximo assunto, que é probabilidade. Tá? Probabilidade é um assunto curto em teoria, não é um assunto longo, porém ele tem uma variedade de exercícios muito grande. No entanto, os exercícios, a maioria, né, 99% dos exercícios de probabilidade, na verdade, são exercícios de combinatória. São 2 exercícios combinados de combinatória. Então, se você saiu bem em combinatória, se você consegue estar safando bem em combinatória, você vai conseguir ter facilidade em probabilidade também. Porque nada mais é do que 2 problemas de combinatória num só. Tá? Então, vamos ver isso com calma agora. Vamos começar a ver probabilidade, depois a gente vai avançar aí. Então, primeiro, vamos falar de probabilidade. O que é uma probabilidade? Probabilidade, né, intuitivamente, é aquilo que está relacionado, é um número que está relacionado à chance de determinada coisa acontecer. Né? Aquilo que a gente já espera. Então, como é que a gente define matematicamente uma chance, né? Isso é muito estranho. Como é que a gente define isso matematicamente? Tá gravando. Tá? Beleza. Então, como é que a gente define matematicamente isso? Bom, vamos primeiro introduzir alguns conceitos para que isso possa ser definido matematicamente. Primeiro é o conceito de experimento aleatório, né? O que é um experimento aleatório? É aquele experimento que, ao ser repetido diversas vezes, produz resultados geralmente diferentes. Tá? Por exemplo, lançamento de um dado. Em geral, se você ficar lançando um dado várias vezes, você não vai obter sempre a mesma face. Você vai lançar e cada vez você vai obter uma face diferente. Então, o lançamento de um dado é um experimento aleatório. Tá? O conceito de espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os possíveis resultados que um experimento pode ter, né? Tanto aleatório como não aleatório. Então, olha só. Por exemplo, lançamento de um dado. Qual é o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de possíveis resultados que esse lançamento pode ter, que pode sair 1, pode sair 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? Evento. O que é um evento? Matematicamente falando, evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, por exemplo, você lançar um dado e aparecer um número par. Né? Isso é um subconjunto do espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis números que a gente pode obter no lançamento do dado. Então, sair um número par é um subconjunto disso. Então, 2, 4, 6. Então, como ele é um subconjunto, ele é um evento. Tá? Então é assim que a gente vai chamar. É só uma questão de nomenclatura. Eventos elementares. O que é um evento elementar? É um subconjunto unitário do espaço amostral. Então o espaço amostral ele é um conjunto com vários elementos. Quando você pega os subconjuntos, você vai obter eventos. Quando esse subconjunto é unitário, você tem os eventos elementares. Então, por exemplo, se eu te pegar de novo lançamento de dado, quais seriam os eventos elementares? Seria o conjunto cujo elemento é 1, conjunto cujo elemento é 2, conjunto cujo elemento é 3, conjunto cujo elemento é 4, 5, 6. Certo? Beleza. Espaço amostral equiprovável. O que é um espaço amostral equiprovável? É aquele em que todos os eventos elementares são igualmente prováveis. Tá? Então, aí é uma questão até às vezes um pouco subjetiva, mas ele fala no enunciado quando ele quer que você considere isso. Então, por exemplo, o lançamento de um dado ele é considerado equiprovável, né? A não ser que ele fale que o dado está viciado, né? O lançamento de um dado é um experimento aleatório
equiprovável, né? Que tem um espaço amostral equiprovável. Ou seja, a chance de você tirar a face 2 é mais ou menos a mesma de você tirar a face 3, a face 4 e assim por diante. Então, né, é um espaço amostral equiprovável. Aí a gente entra na definição matemática de probabilidade. Lembra que eu falei? Como é que a gente vai definir matematicamente uma chance, né? Uma coisa tão subjetiva. Qual a chance de eu ganhar na Mega Sena hoje? Entendeu? Uma coisa extremamente subjetiva. Mas então, para isso, a gente tem que fazer essa série de conceitos e aí a gente chega no conceito de probabilidade. A probabilidade é considerando um experimento aleatório, olha só as hipóteses, hein? É um experimento aleatório, né? Que é aquilo que produz resultados diferentes, cujo espaço amostral é equiprovável, olha a outra hipótese que tem que ser colocada. A probabilidade do evento A é dada por, aí sim, P de A igual a número de elementos de A, do evento A, dividido pelo número de elementos de E. Ou seja, o número de elementos de A é o número de elementos do conjunto A, né? Do subconjunto A, que é o evento. E o número de elementos de E é o número de elementos do espaço amostral. Então, como eu falei para vocês, todo problema, a maioria, né, dos problemas de probabilidade, na verdade, são dois problemas de análise combinatória. Um para você achar o número de elementos do espaço amostral, outro para você achar o número de elementos do evento. Tá? Geralmente você vai resolver esse aqui primeiro e esse aqui em segundo. Por quê? Porque o número de elementos do espaço amostral ele é mais fácil de você identificar. É só você ver... ele tem menos restrição. Né? Ele tem menos restrição. Então, é mais fácil de você calcular. Agora, quando você vai para o problema de achar o evento, aí você tem que calcular, além do total, né? Você tem que calcular submetido a determinada restrição. Tá? Então, na prática, boa parte dos exercícios de probabilidade são dois problemas de combinatória. Um para você achar o espaço amostral, outro para você achar o evento. Depois você vai dividir os dois números. Tá? É isso. Então, por exemplo, probabilidade de aparecer um número par no lançamento de um dado é o quê? A gente vai chamar de P de A, ou seja, a probabilidade do evento A. Vai ser 3, que é o número de possibilidades de sair um número par, foi o que a gente viu aqui, né? Dividido pelo número total de possibilidades, ou seja, o número de elementos do espaço amostral. 3 sobre 6, que é 1/2, certo? Então, é muito comum a gente também ver em livros essa maneira de escrever a probabilidade. Né? A probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Tá? Então, pode pensar dessa forma também. Mas é que casos favoráveis, casos possíveis fica um pouco coloquial, assim, né? Se você quiser ser mais formal, é interessante que você entenda que o que você está buscando aqui são conjuntos. Tá? E é importante porque depois a gente vai falar mais sobre isso, usando a linguagem de conjuntos. Aí, exemplo, qual a probabilidade da soma dos resultados obtidos no lançamento de 2 dados ser 6? Tá legal? Eu gosto muito desse exemplo pelo seguinte, deixa eu copiar ele aqui. Eita. Deixa eu copiar ele aqui, vou fazer ele em outro slide. Ó, a probabilidade da soma dos resultados obtidos no lançamento de 2 dados ser 6. O que acontece? Eu vou resolver esse problema de duas formas, né? Então, primeiro modo, eu tenho que descobrir quem seria o meu espaço amostral. Qual seria o espaço amostral do lançamento de 2 dados? Tá? Do lançamento de 2 dados. Então, vamos lá. Eu tenho 2 dados. Vamos considerar que eles são diferentes. Tá? Eu tenho um dado azul e um dado amarelo, por exemplo. Então, o que pode acontecer? Eu posso tirar 1, ou seja, 1 no primeiro dado, no dado amarelo, e 1 no dado azul. Eu posso tirar 1, 2, posso tirar 1, 3, e assim por diante, até 1, 6. Certo? Eu posso tirar 2, 1, 2, 2, e assim por diante, até... Não, 2, 2 não. 3, 1, né?
3, 1, até 6, 1. Posso também tirar 2, 2. Posso tirar 2, 3, até 2, 6. Posso tirar 3, 2, 3, 3, até 3, 6. E aqui é 6, 1, 6, 2, 6, 3, até 6, 6, tá? Então, essas são todas as possibilidades. Esse seria o meu espaço amostral. Esse conjunto aqui. Tá bom? Aí eu pergunto, qual é o número de elementos do espaço amostral? Fala aí, gente. Qual é o número de elementos do espaço amostral? 36. 36, né? 6 vezes 6, que é igual a 36. Ok? E o que a gente quer? A gente quer que a soma dos resultados obtidos dê 6, né? Em quais desses casos a soma dá 6? Vamos analisar aqui. Quais desses 36 casos? Eu posso tirar 1 e 5, posso tirar 2 e 4, posso tirar 2 e 4, posso tirar 3 e 3, posso tirar 4 e 2, posso tirar 5 e 1. Concorda? São essas as possibilidades. Beleza. Então, número de elementos do evento, né, do evento A, é o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a probabilidade do evento A é 5 em 36. Tá? Esse exemplo, vocês vão ver que ele é bem interessante porque ele envolve também muito essa coisa que os alunos têm muita dificuldade, principalmente nos problemas de probabilidade, de saber se a ordem importa ou não. Tá? O fato da ordem importar, porque eles podem pensar, bom, mas sair 2, 1 e sair 1, 2 é a mesma coisa, o resultado deu 1, 2, certo? Então, o que eu fiz? Eu considerei que os dados são diferentes no primeiro momento, depois vocês vão entender por que eu fiz isso e quando que vocês devem fazer isso, né? Para vocês não errarem. Agora eu vou fazer de um outro modo, de um segundo modo, esse exercício. Tá? E eu quero que vocês me digam se está certo, né? Qual dos dois está certo. Então, olha só, eu vou pegar, meu espaço amostral vai ser o conjunto das possíveis somas que o lançamento de dois dados pode dar. Então, ó, ele pode dar soma 2, né? Soma 3, pode dar soma 4, até soma 12, né? Concorda? Que é que se sair 6, 6, né? E qual é o meu evento? O meu evento A é sair soma 6. Qual a probabilidade, então, de ocorrer o evento A? É o número de elementos do conjunto A dividido pelo número de elementos do conjunto E, né? O conjunto E tem 11 elementos, 1 sobre 11. Certo? E aí, qual dos dois está certo? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Primeiro? Por quê? Porque no segundo, por exemplo, tem mais jeitos de dar soma 3 do que soma 2. Perfeito. Essa é a ideia. Pessoal, olha aqui de novo para a definição de probabilidade, né? Aqui na definição de probabilidade, o que acontece? Você só pode usar essa fórmula da probabilidade, número de casos possíveis sobre casos favoráveis sobre casos possíveis, quando você tem um experimento aleatório com espaço amostral o quê? Equiprovável. Tá? Um espaço amostral tem que ser equiprovável. E aí eu te pergunto, será que esse espaço amostral que eu usei aqui, ele é equiprovável? A chance de você fazer soma 2 é a mesma de você fazer soma 6? É claro que não, né?
Com certeza fazer uma soma 12 é muito mais difícil, né? Porque você só tem um caso, só se eu sair 6, 6. Agora, sair soma 6 tem várias formas, né? Tem 1, 5, tem 2, 4, entendeu? Tem várias formas. Então, se você tentar várias vezes, é bem razoável pensar que você vai tirar muito mais vezes soma 6 do que soma 12, né? Se você jogar no dado 100 vezes, você vai tirar muito menos vezes a soma 12 do que vai tirar a soma 6. Então, é por isso, esse espaço amostral ele não é equiprovável, entendeu? É que nem eu dizer assim, qual a chance de eu ganhar na Mega Sena? Ué, 1/2, ou eu ganho ou eu não ganho. Tranquilo? Concordam que é isso? Claro que não, né? Porque esse espaço amostral não é equiprovável. Então, eu não posso dizer que é 1/2. Existe uma chance em duas, ou eu ganho ou eu não ganho. Só existem duas possibilidades. Esse é o espaço amostral. Não, até é o espaço amostral, ele só não é equiprovável. Então, eu não posso dizer que é uma chance em duas, tá? Então, por isso que vocês não podem, tem que tomar cuidado. Antes de vocês usarem a fórmula da probabilidade, é muito importante vocês definirem, né, determinarem bem, de maneira bem definida, o espaço amostral, tá? O espaço amostral. E analisar se ele está sendo equiprovável ou não, para você não cair nesse tipo de erro. Ok? Tá, e por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem a importância dessa determinação do espaço amostral. Porque olha só, quando a gente fala que uma dúvida que o aluno geralmente tem é, se eu lançar 2 dados e eu quero a soma, a ordem importa ou não importa, a ordem dos dados? Porque, por exemplo, sair 1, 2 e sair 2, 1 é a mesma coisa. Concorda? Sair 1, 2 e 2, 1 é isso. Vamos supor que eles sejam iguais. Tá? Então, teoricamente, se isso acontece, eu não deveria considerar que o espaço amostral tem 36 possibilidades. Eu deveria considerar que o espaço amostral é só metade disso, né? Eu deveria considerar só isso aqui, né, como espaço amostral. Concorda? Essa é uma dúvida que o aluno poderia ter. Certo? Essa é uma dúvida que vocês poderiam ter. Tá, eu não preciso, porque por que eu tenho que contar 1, 2 e 2, 1 como coisas diferentes, né? Por que aqui eu tenho que contar 1, 5 e 5, 1 como coisas diferentes? 1, 5 e 5, 1 é a mesma coisa. Eu estou olhando ali, é a mesma coisa. Por quê? Porque o que acontece, pessoal? Se você não considerar a diferença entre os dados, novamente você cai num espaço amostral que não é equiprovável. Porque pensa só, sair 1, 2. Qual a chance de sair 1, 2? Ó, repare que esse detalhe é sutil. Se você considerar que os dados são diferentes, isso aqui sai em 2 casos em 36. Existem 2 formas de sair 1, 2, né? Que é 1, 2 e 2, 1. Agora, se você pegar o caso... agora, se você quiser que saia 2, 2, isso só acontece 1 em 36. Tá entendendo? Então, se você não considerar que a ordem importa, se você considerar que sair 2, 1, 1, 2 é a mesma coisa, você cai num espaço amostral que não é equiprovável. Então, o que eu gosto de fazer? Nos exercícios de análise combinatória, se eu estou na dúvida se a ordem importa ou não, eu prefiro considerar que a ordem importa em tudo. Porque se por um acaso ela não importar, vai ter um fator ali, que é a permutação deles, um fatorial, que ele vai se cancelar tanto no espaço amostral quanto no evento. Entendeu? Então, esse termo vai se cancelar. Agora, se você estiver considerando que a ordem não importa erradamente, aí você vai errar a questão. Entendeu? Agora, se você considerar que a ordem importa erradamente, o máximo que vai acontecer é que vai aparecer um fatorial ali, que representa a permutação dos elementos, pelo fato de você supostamente achar que a ordem importa, mas esse fatorial vai se cortar tanto no evento quanto no espaço amostral. Então, ele não vai, você vai acertar do mesmo jeito. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sim, senhor. Vê se ficou claro aí para todo mundo. Não ficou. Não ficou? Oi. O que você não entendeu? Aí é foda.
Eu não sei nem o que eu não entendi. Não, então, o que eu quero dizer é o seguinte. A ordem importa ou não importa? Então, pensa assim, se a ordem importasse, ou seja, pensa que os dados são diferentes. Um dado é amarelo e outro dado é verde. Tá? O que vai acontecer? Se a ordem importasse, o seu espaço amostral é 36, não há dúvidas disso. Ok? A partir do momento que você considera, você agrupa esses dois casos num só, tá? Você está dizendo que isso aqui é um caso, né? Você está dizendo que isso aqui é um caso, um mesmo caso. Só que qual a probabilidade disso acontecer? Ela é 2 em 36, ok? Agora, a probabilidade de você tirar 2, 2, como ela não tem como você inverter, né? Porque 2, 2 é um caso só, essa probabilidade é 1 em 36. Então, se você considerar que tirar 1, 2 e 2, 1 é a mesma coisa, você está dizendo que a probabilidade de tirar 1, 2 é a mesma probabilidade de tirar 2, 2. E não é. Porque se você considerar que os dados são diferentes, é mais fácil você tirar 2, 1 do que tirar 2, 2. Entendeu? Tá, entendi. É isso. Então, aí que está o erro de você considerar que a ordem não importa. Você está achando que 1, 2 e 2, 1 vai ser um espaço amostral equiprovável em que 1, 2 é a mesma chance de tirar que o 2, 2. E não é. Porque se você considerar um espaço mais quebrado, digamos assim, mais molecularizado, né, que é o caso que você considera todo mundo diferente, você vê que tem mais chance de você obter o resultado 1, 2 do que o resultado 1, 2, 2. Né? Porque você pode tirar 1, 2 ou 2, 1. Tá? Então, qual é a minha recomendação? Sempre considera que a ordem importa. Tá? Então, observação. Considerar que a ordem importa. Que a ordem importa. Beleza? Show. Aí, tá. Aí entra... É só isso aqui. Então, pessoal, acho que vou parar por aqui, porque o restante dos slides eu ainda não consegui preparar. Então, eu queria preparar... Só tem aqui uns exercícios, mas eles já são mais para frente. Eu queria preparar uma teoriazinha com as próximas partes, que é união de probabilidade, teorema do produto, interseção e tal, probabilidade condicional. Então, eu vou preparar esses slides e aí na próxima aula a gente continua. Eu vou tentar fazer no sábado de tarde. Aí, se vocês puderem começar mais cedo, esse meu sábado vai estar bem tranquilo. Se vocês puderem começar mais cedo, a gente faz um aulão aí de 3 horas e aí mata a probabilidade. Ivete. Se bobear, entra até em binômio de Newton. Fala. Domingo tem prova da AFA. Ah, verdade. Vocês vão ficar estudando para AFA, né? Eu ia revisar. Não, bizu. Tem que revisar mesmo. Não, então tá. Então fala. A aula que o pessoal do Esparta tinha sábado de tarde, não tá tendo mais. Então, para os próximos finais de semana, se quiser fazer mais cedo, acho que não vai ter problema. Pô, aí é legal, hein? Aí é legal. A gente pode fazer até pra gente adiantar, né? A gente pode fazer os próximos módulos, a gente faz aulões de 3, 4 horas no sábado, que aí ele fica mais rápido, né? Porque eu acho que tá bem cansativo a gente fazer de pingado em pingado, né? Essas aulas, o pessoal já tá morto já nem liga mais a tela. Tô de olho, hein, Ana Júlia e Taline. Tô de olho, hein? E Mitsuru. Ninguém mais liga a câmera. Da parte de combinatória, como é que normalmente aparece na prova da SPSEC? Cara, tem as questões aqui, né? Eu botei todas as questões que eu achei. Eu catei desde 2000 e pouquinho. Ivete, não tem com repetição, né? Não chegou a cair já. O que é? As combinação com repetição. Combinação com repetição nunca caiu. Nunca caiu. A gente dá, mas nunca caiu. Né? Um ano pode vir a cair. Mas ainda não caiu.
Ó, questão 2020. Ó, o material aqui. Se tu olhar o material, ó, apostila de... Tem as questões dos últimos anos, ó. Tem 2020, tem a de 2001, 2007, 2006, 2011, 2004, 2019... 2000, 2005, é isso. Se tu fizer só essa sessão de combinação, tu já vai ver a maior parte das questões dos últimos 20 anos aí. Se eu pegar de 2000 para cá, vamos considerar que tem uma questão de análise combinatória por prova, deve ter umas 14 que são só de combinação. Entendeu? Então acho que vale a pena focar em combinação. Beleza, senhor. Valeu. Entendeu? E tem as questões de probabilidade, né? Por isso que é porque às vezes a prova ela deixa de cobrar análise combinatória para botar em probabilidade, né? Aí por isso que algumas provas você não vão achar o ano, porque ela está na lista de probabilidade que eu vou passar ainda. Beleza? Então tá. Então, gente, vamos deixar então para depois da prova da AFA. Pode ser? Que aí a gente parece que vai estar com os sábados mais livres aí, mas não fiquem sem estudar. Concentrou muito concurso, né? Eu tô exausto aqui, cara. Tô trabalhando direto aqui para preparar coisa, projeto para a galera aqui da AFA, para a Escola Naval. Tô mega sugado. Mas aí, assim que passar também a prova da AFA, eu vou estar bem tranquilo aí para me dedicar melhor a vocês. Tá? Mas tenta segurar mais um pouco aí. Fala, Mitsui. Vamos tentar montar alguns módulos aí, um módulo de complexos, polinômios, geometria analítica, né, que são módulos aí que a galera sempre sente dificuldade. E quem sabe mais para frente, perto da prova, fazer aquele módulo que eu fiz ano passado de revisão, que eu peguei questões das provas e adaptei elas. Tudo bem que algumas ficaram com erros, mas aí eu conserto para ficar bonito esse ano. Eu ia te perguntar se tu ia fazer esse módulo aí de revisão que vocês vão passar. Se tiver gente, né? Porque eu tô achando a galera meio morta, né? Ano passado deu muito certo, a galera tava bem empolgada. Agora a galera deve, não sei, também tem problema de grana, né? A galera deve estar meio sufocada, a galera tá meio desmotivada, não sei. Eu acho que as turmas estão menores, né? Pelo que eu senti. Eu falei com o portal ali, ele falou que o Elite está com uns 60, 70 alunos e o Sparta deve estar com uns 40, 50. Então as turmas estão um pouco menores aí, né? Que no ano passado. Também está dividido, né? Mas é isso. Então tá, gente. Até a próxima aula, então. A gente vai se falando ali. Vitor, valeu. 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 Brasil.